E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de novo, uma nova aula agora. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula sobre orientação a objeto, na prática, como funciona isso. Então, eu peguei o exercício da aula anterior, que é verificar qual número é o maior, um exercício simples também. Eu já estou com a telinha pronta aqui para a gente ganhar tempo. Então crie um projeto novo, selecione na linguagem C# e aplicativo do Windows Forms. Crie um projeto novo, desenha mais ou menos com essa estrutura, lembra de trocar o nome dos componentes. Então tá lá o meu text box, o nome dele é txt num 1, txt num 2 e aí assim por diante. Não vamos perder mais tempo nisso, eu já falei sobre o nome dos componentes nas aulas anteriores. Então, o que nós vamos fazer agora é, eu tenho aqui o botão verificar. Quando eu clico no botão verificar, nós estávamos escrevendo o código aqui, todo aqui. Quando nós utilizamos orientação a objeto, isso aqui já não é mais o que é realizado. A gente cria uma classe nova e aqui no botão nós só chamamos a classe, nós instanciamos a classe, nós criamos um objeto daquela classe. Importante relembrar o conceito que a classe seria o padrão, o molde, e ela não existe o objeto ainda. E quando eu venho no botão aqui, eu instanciar o objeto, a partir desse momento que eu chamei a classe para criar um objeto, eu tenho aquela classe num objeto real. Importante, se estiver meio confuso, dá uma lida novamente na teoria. Tem um link aí, compartilhei faz pouco tempo, que explica legal essa parte teórica. Então, agora, o primeiro passo nosso é vir aqui, ó, em gerenciador de soluções. Venho aqui no meu projeto, que chama Exer2, botão direito em cima, e eu vou dar um adicionar classe. Abriu aqui uma telinha, uma classe padrão. Eu vou chamar ela de CLS calcular. Ou vamos verificar, vai, que é o objetivo do trabalho ali, do exercício. CLS verificar, dou um adicionar, ele cria uma classe nova para mim aqui, ó, tá vendo? CLS verificar. Ela entra aqui no meu gerenciador de soluções, aqui, ó, CLS verificar, uma nova classe. Dentro da classe que eu vou criar a minha lógica agora, que é para fazer a verificação. E lá no botão, ó, tá vendo? Tem dois arquivinhos de código, vamos chamar desse jeito para facilitar. Seriam duas classes. Uma classe é onde está o código da tela e outra classe é onde eu vou colocar a minha lógica. Então tá aqui, dentro do botão verificar nós vamos chamar a classe. E nessa classe nós vamos criar a lógica. Vamos criar aqui primeiro, depois a gente chama lá. Então dentro de class CLS verificar eu vou criar o meu método. Então eu tenho os métodos dentro da orientação objeto, que é onde acontecem as lógicas, onde o programa realmente acontece. Então eu vou criar o meu método aqui dentro, tá vendo que eu dei um enter aqui, vou criar aqui dentro. Vou criar um método público. Não vou explicar a teoria agora de público e privado, né? Já tem o material que eu havia enviado e nós fazemos uma revisão posteriormente. Mas público significa basicamente que eu vou poder acessar esse método de outras classes. Então eu vou falar que ele é um método string, que vai retornar uma string. Vou chamar ele de verificar. Abre e fecha parênteses, eu não vou receber nenhum parâmetro. Mais para frente a gente explica isso também. Abri e fechei a minha chave e vou começar a criar o meu código aqui. Tá? Antes do meu método, eu crio as minhas variáveis, a gente conhecia como variáveis, mas vão ser os meus atributos, que é o mesmo sentido. Vou criar elas como private, só a própria classe pode acessá-la. Então vou criar um private num, faltou o int aqui, né? Int 32 no 1, fazer tudo minúsculo.
no 1, no 2 e no 3. Aqui a gente aplica outro conceito, são os métodos get e set. Quando eu crio as minhas variáveis, né, como private, eu não consigo colocar o valor nela de outra classe para ela receber, eu não consigo fazer ela receber um valor. Mas eu vou querer aqui do form1, que é onde eu pego o valor da tela, passar esse valor para essas variáveis que estão lá na outra classe. E para isso, para proteger aqui, né, as minhas variáveis, eu deixo lá como private, só a própria classe acessa, e eu crio os métodos get e set, que eles vão ser públicos, é onde eu determino que pode ou não receber número de valor de fora ou passar algum valor para fora. Então eu vou criar ele como public int32, mesmo tipo da variável. E aí aqui eu vou dar um nome para ela. Eu vou colocar o mesmo nome da variável lá com a diferença de maiúscula, a primeira maiúscula. Não pode ser exatamente o mesmo nome, cuidado com isso, né? Não pode ser esse nome exatamente igual esse. Mas eu gosto de mudar uma letra. Aqui no método eu deixo maiúsculo e lá no private eu deixo minúsculo, porque fica fácil de associar um com o outro depois. Então eu sei que o método get e set no 1 com n maiúsculo é da variável private no 1 com minúsculo. Tá? Então eu vou criar aqui. E aí eu vou falar, vou fazer o get e o set. Faço o get. O que é essa propriedade? Se public no 1 pode retornar? Ele pode retornar a minha variável no 1, que é minha variável lá em cima, ó, private. Então esse método getSet que está público, ele só pode retornar essa variável aqui. E o set é qual valor pode ser colocado nela. Então eu posso vir aqui e eu vou falar que no 1 vai receber o valor que for passado. Ele tem essa permissão de receber. Eu vou fazer para num 2 e num 3, para não perder tempo, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V na primeira e fazer nas duas mudar os nomes. Aqui vai ser num 2, aqui a variável num 2, private num 2. Aqui é o 3. Recomendo que vocês digitem tudo para praticar, tá bom? Então tem meus métodos getSet 1, 2 e 3, variável no 1, no 2, no 3, cada um retornando e aceitando o valor das respectivas variáveis private. Então no 1, no 1, no 2, no 2, no 3, no 3. Feito isso agora, eu vou criar mais uma variável aqui em cima, né? Vai ser, vou chamar ela de res, é um string res. Basicamente o que a gente fez no exercício anterior, no vídeo anterior, mas agora com orientação a objeto. Vocês vão perceber que vai ter um pouco mais de código, né? E aí você fala assim, mas como assim? Não é para ajudar, para facilitar, reduzir código, reaproveitar código? Sim, mas como esse é um exercício muito simples, muito pequeno, a impressão que dá é essa, né? Que gasta mais, demora mais. Mas isso aqui é porque é um exercício simples só para demonstrar a utilização da orientação a objeto. Quando a gente faz um programa maior, isso aqui faz muito sentido usar a orientação a objeto, ok? Então só para ficar claro aí. Vamos fazer o get e set do meu string lá também. Eu vou colocar um res com R maiúsculo. O get. O que ele pode retornar? Ele pode retornar a res. E o set, posso colocar o valor nele lá.
o resto pode receber o valor. Terminamos o getSet e vamos fazer agora a verificação em si. Criei um método aqui, ó, que chama verificar. Ele está com um erro aqui porque ele fala que tem que retornar um valor, porque eu criei um método como string. Mais pra frente nós vamos falar os retornos dos métodos. Se ele fosse void aqui no lugar do string, ele não retorna nada. No meu caso eu quero retornar uma string. Então vou fazer meus testes agora. If, vou pegar o valor da propriedade, né, do getSet. Num1 for maior que num2 e o num1 for maior que o num3, abre e fecha a chave, não esqueçam. Num1 maior que num2 e o num1 maior, opa, aqui ficou errado, que o num3, a minha variável res vai receber o maior número é o primeiro. Basicamente o que nós fizemos na outra aula. Vou fazer um else if aqui. Para o num2. Se o num2 for maior que o num1 e o num2 for maior que o num3, minha variável res vai receber que o maior número é o segundo. Lembra de colocar o texto sempre entre aspas. Else é o que sobra, né? O que sobrou é o terceiro. O maior é o terceiro. E aí eu preciso retornar alguma coisa, porque o meu método é string, ele exige um retorno. Então eu vou fazer um return, minha variável res, que é a que tem o texto da resposta. Sumiu o erro, tá aqui. Pessoal, um exercício bem simplesinho, só para a gente começar a compreender a orientação ao objeto. Se você já tem um conhecimento maior, vai ser muito básico, mas é nosso primeiro exercício, nossa primeira aula sobre orientação a objeto. Primeiro exercício com orientação a objeto. Criei meu método igualzinho, foi lá a minha lógica. A diferença é que aqui ele está dentro de um método e eu fiz um retorno aqui e nós criamos as propriedades. Certo? Meu método está pronto, minha classe está pronta, ela só faz isso. Eu poderia ter uma classe que faz um monte de outras coisas, mas nesse caso só faz isso. Volto lá no meu form1, no meu clique do botão, tá? Então volto na tela, fazer certinho. Dou 2 cliques no botão, ele abre o meu clique do botão. E aqui eu preciso criar as variáveis para receber o valor da tela. Vou fazer aqui no 1. Não tem problema se coincidir o nome das variáveis aqui, tá? Porque, com outra classe, porque está em classe diferente. Não tem problema. Vou criar... Opa, não é string, né? É um int 32. Vou criar um string aqui que eu vou chamar ela de resultado. Então, agora é pegar os valores da tela. Então, no 1, o que ela recebe? Já vou fazer com o convert aqui, né? Não vou explicar de novo, nós já fizemos nas outras aulas. No 1 recebe o text box num1,
txt num1.text. O num2 recebe o txt num2.text. O num3 faltou igual aqui, ficou errado. Recebe o text box num3. Agora vem a parte legal. Nós temos a nossa classe que chama CLS verificar e agora vamos criar um objeto dessa classe para a gente poder usar ela e poder chamar os métodos dela. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer o nome da classe CLS verificar, vou dar um nome para o meu objeto. Eu vou chamar esse objeto aqui de verifica igual ao new CLS verificar. Então, a partir desse momento, eu criei um objeto da minha classe verificar que chama verifica. Esse verifica agora ele pode usar as variáveis e as propriedades lá do getSet, ele pode usar os métodos que eu criei para fazer as suas contas. Então eu vou colocar aqui. Primeira coisa, eu preciso passar esses valores que vieram da tela para lá. Posso passar, vou pegar a minha variável que já está com esse resultado e colocar lá. Então lembra que eu criei os getSet lá, que é para poder usar o valor das variáveis, poder colocar o valor nelas. Então verifica, ponto, olha lá, eu tenho o num1 aqui, ó. Esse num1 que está aparecendo aqui é lá da minha classe verificar, tá vendo que ele está com N maiúsculo? E o que esse recebe? Ele recebe o num1, ele vai receber o num1 aqui, ó, que nós acabamos de pegar o valor da tela. Poderia colocar aqui direto, sem criar uma variável, colocar convert.tweet32 txt num1.text? Poderia, ia dar certo também do mesmo jeito. Mas por organização e para a gente já acostumar a usar variáveis, eu vou fazer com a variável. Então verifica ponto num2, o que ele vai receber? A variável num2. O verifica, o verifica ponto num3, o que ele recebe? Num3. Aqui eu finalizei passar os valores para a classe. Então os meus três get lá que estão, minhas três propriedades que estão na classe verifica, agora através do objeto verifica eu consigo usar esse código aqui, ó, consigo usar esse código aqui. Tá tudo aqui, vai estar tudo aqui os valores na hora de fazer a conta. Agora eu preciso chamar o meu método. Lembra que o meu método retorna uma string? Eu criei uma variável string aqui justamente por isso, para ele pegar o retorno. Então eu vou pegar um resultado. O que minha variável resultado vai receber? O resultado do que o método fizer. O que o meu método faz? O método verificar. Ele faz todas essas verificações e retorna um texto falando qual que é o número maior. Então é isso que ele vai receber. Então eu vou usar o meu nome do objeto, que é verifica, ponto, o nome do meu método. Meu método chama verificar. Verifica, ponto, verificar. Pode ficar meio confuso, você pode trocar esse nome aqui. Pode colocar um ver, pode ser qualquer outro nome. Se você achar que fica confuso, troca o nome e aí você muda esses três aqui. Em vez de verifica, é o nome que você colocar aqui e aqui também. Resultado, verifica.verificar, abro e fecho, ponto e vírgula. A partir desse momento, aqui nessa linha de código, eu vou chamar o meu método verificar, que está lá na minha classe CLS verificar. Ele vai fazer todas as verificações com os números que nós passamos para a classe, esses três números, e ele vai retornar o resultado. A única coisa que eu preciso fazer agora é pegar o meu label lbl_res.text e falar que ele recebe o res, o resultado, o texto que vier da classe.
Novamente, poderia pegar esse lbl res.text e colocar aqui e já pegar direto o valor que viesse da classe que o método fez o cálculo e jogar direto no label resultado? Posso, não tem problema, tá bom? Mas eu estou usando bem separadinho para facilitar o entendimento, beleza? Vamos rodar o nosso programa, testar se eu fiz tudo certinho, vai dar tudo certo aqui. Então vou colocar o 2, o 3 e o 4, vou verificar. O maior é o terceiro, vamos mudar aqui. O maior número é o segundo, vou mudar aqui e colocar um 8. O maior número é o primeiro, certo? Deu certo, é isso aqui a lógica. É um exercício simples, quero reforçar aqui, mas é para começar a dar um entendimento de classes e objetos. Você vai ver que nesse exercício nós fizemos mais código do que se fosse resolver direto no clique, mas é o que eu falei agora há pouco. Esse é exercício muito simples, então vamos usar mais linha de código para ficar mais organizado. Dá até para economizar algumas aqui, mas não vem ao caso, acho legal até para ficar bem claro o entendimento. Mas quando é um projeto complexo, quando é algo maior, você vai perceber que o uso de classes e objeto é excelente e deve ser muito usado. É para isso que nós usamos a orientação ao objeto. Faz muito sentido e ajuda bastante. Então aqui nesse caso, quando eu clico em verificar, ele já não faz mais a verificação aqui dentro do clique do botão. Ele vai chamar a minha classe CLS verificar, ela vai fazer esse método verificar, vai fazer as verificações de qual é o número maior e vai retornar o resultado aqui para ele. Pegamos o resultado aqui no resultado, na variável resultado, e mostramos na tela. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e consigam começar, a compreender orientação ao objeto, e nós vamos aumentando aos poucos a complexidade dos exercícios. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima!